turminha, voltamos agora com Geografia. Então peguem a apostila de Geografia para a aula de hoje. Abram então na página 205. Nós vamos ver hoje, turminha, a unidade 7, o trabalho na cidade. Então encerramos ali o conteúdo da unidade 6, onde vimos todo tipo de trabalho no campo. Agora nós vamos ver os tipos de trabalho na cidade, ok? Um deles é a indústria. Okay? Indústria é o local onde operários e funcionários transformam a matéria-prima em produtos para o consumo. Então, a indústria, ela pega a matéria-prima que vem lá do campo, por exemplo, né? Pega ali um determinado tipo de alimento, por exemplo, pega o leite da vaca e transforma ele em iogurte, ok? Então, a indústria, ela pega a matéria-prima, seja ela animal, seja ela vegetal, seja ela mineral, e vai transformar essa matéria-prima em um outro produto, ok? A atividade industrial, portanto, é aquela realizada nas fábricas. As matérias-primas, depois de transformadas, são chamadas de produtos industrializados. Os principais tipos básicos de indústria no Brasil são: indústria extrativista, extrai da natureza os recursos vegetais, animais e minerais. Então, podem grifar aí. E indústria de transformação, transforma a matéria-prima em muitos produtos. Podem grifar aí. Subdivide-se em indústria de bens de produção e indústria de bens de consumo. Tá? Então, nós temos dois tipos básicos de indústria no Brasil. A primeira, extrativista, ou seja, o nome extrativista, ela extrai a matéria-prima da natureza, dos recursos, né? Como pode ser vegetais, pode ser animais ou minerais. E a indústria de transformação, ela vai transformar aquela matéria-prima em muitos produtos. Aí ela pode ser a indústria de bens de produção ou indústria de bens de consumo. Então, podem grifar aí. Observe o mapa ao lado que mostra a distribuição das indústrias no Brasil. Então, nós temos esse mapa. Esse mapa mostra para nós a distribuição das indústrias no Brasil, ok? Página 206, indústrias de bens de produção. Essas indústrias transformam matéria-prima em bens que serão usados em outras indústrias. São elas siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. Então, podem grifar aí, tá? Então, as de bens de produção, elas vai pegar uma determinada matéria-prima, ela vai transformar em um outro produto que vai ser usado em outra indústria. Então, por isso ela é chamada indústria de bens de produção. A indústria petroquímica transforma os derivados do petróleo. Ela fabrica produtos farmacêuticos, fertilizantes, inseticidas, plásticos, etc. No Brasil, há 3 polos petroquímicos, localizados no estado de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. A indústria siderúrgica produz o ferro e o aço. Encontra-se principalmente no estado de São Paulo, Minas e Rio. E a indústria metalúrgica trabalha com a extração, fabricação e fundição e tratamento de metais, abastecendo as fábricas que precisam desse material para fabricar os seus produtos, ok? Então, vamos grifar aí, ó. A indústria petroquímica transforma os derivados do petróleo. A indústria siderúrgica produz o ferro e o aço, e a indústria metalúrgica trabalha com a extração, fabricação e fundição e tratamento de metais, abastecendo fábricas que precisam desse material, ok? Por exemplo, aqui em Mogi Guaçu, vocês sabem quais são as indústrias que nós temos aqui? Metalúrgica nós temos? Sim, nós temos a mais conhecida de todas, a MAHLE, né? Então, nós temos aí uma indústria metalúrgica aqui na nossa cidade. Petroquímica nós não temos, ok? E siderúrgica também produz o ferro e o aço, siderúrgica também não temos, tá? Ela está localizada nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas aqui na nossa cidade nós não temos. Indústrias de bens de consumo. Então, só finalizando aqui, as indústrias de bens de produção, tem 3 tipos: petroquímica, siderúrgica e metalúrgica. Elas vão pegar ali aquela matéria-prima, elas vão produzir um outro tipo de produto que vai servir para outra indústria trabalhar, para a outra indústria produzir mais um novo tipo de produto. Então, por isso ela é chamada de indústria de bens de consumo.
Aliás, de bens de produção, desculpa. Agora, indústria de bens de consumo. Vamos ver o que é essa turminha. São as empresas que fabricam bens de consumo imediato ou de necessidade, como alimentos, roupas, remédios, aparelhos eletrônicos. Então, as empresas de bens de consumo, elas trabalham, né, elas produzem ali os produtos para consumo imediato, ok? Como exemplo, alimentos, roupas, remédios, aparelhos eletrônicos. As fábricas de muitas indústrias estrangeiras de bens de consumo estão instaladas no Brasil. Essas indústrias são conhecidas como multinacionais. Então, hoje no nosso país, nós temos várias indústrias que vêm de outro país e vêm instalar-se aqui na nossa cidade, no nosso país, né? E produzir ali os seus bens de consumo. Então, elas são chamadas de multinacionais, ok? Por exemplo, aqui, a Mali é uma multinacional, ela tem aqui, tem na Alemanha. A Eaton, outra indústria, tá? Ela tem aqui e tem, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Eu sei que ela tem em outro país, eu não lembro ao certo qual país que é. Mas ela é uma multinacional, ok, turminha? Então, multinacional são as empresas que vêm de fora, de outro país, se instalam aqui no nosso país para produzir ali os seus bens de consumo, ok? Os produtos artesanais são bens de consumo que não precisam de máquinas, já que são feitos de modo mais simples, como material como barro, fibras vegetais, metais, entre outros. Alguns exemplos são tapetes, bijuterias, bolsas, chapéus, rendas, enfeites, etc. Ok? Atividades. Então, nós temos aí a primeira atividade. Quais as diferenças entre a indústria de bem de consumo e a de produção? Ok? E depois, na página 207, temos aí mais 2 exercícios, tá? Para vocês fazerem. Aí vocês vão fazer depois de homework. Vamos agora para a página 208. Comércio e serviços. Comércio é compra, venda e troca de produtos. Então, o que é comércio? É a compra, a venda ou troca de produtos, tá? É uma atividade muito antiga. Surgiu uma época em que ainda não existia moeda, dinheiro, e as pessoas trocavam o que possuíam em excesso por produtos que lhe faltavam. Com o passar do tempo, as pessoas sentiam a necessidade de criar algo que, além de ser aceito por todos, representasse o valor de todas as mercadorias, facilitando a compra e a venda. Assim, a troca direta de mercadorias foi substituída pelo comércio à base de moeda, ou seja, o comércio monetário. Então, hoje, nós precisamos do dinheiro para ir lá e adquirir o nosso produto, né? Lá no comércio local, ok? O comprador é também conhecido como consumidor. Já a pessoa que compra e vende é chamada de comerciante. O comércio também se divide em comércio interno e externo. Comércio interno, podem grifar aí, venda dos produtos nos próprios países, entre os municípios e estado. Então, o comércio interno é quando há essa venda do produto dentro do país, seja no próprio município ou em outros estados, ok? E o externo divide-se em importação e exportação. A importação é a compra por um país de mercadorias fabricada por outros países. Então, quando nós importamos, nós compramos a mercadoria fabricada em outro país, certo? E a exportação é a venda por um país das mercadorias que fabricou outro país. Então, quando o Brasil importa algo, ele está trazendo algo de fora para cá, para vender. E se ele exporta, ele vai pegar os produtos daqui e vai ser vendido em outro país, ok? A exportação brasileira engloba café, cacau, açúcar, soja, carne bovina, carne de frango congelada, calçados, máquinas, automóveis e muitos outros produtos industrializados, tá? E a importação, o que mais o Brasil importa são os produtos eletrônicos, produtos químicos e farmacêuticos. Então, o Brasil, ele importa, né, bastante produtos eletrônicos, químicos e farmacêuticos. E ele exporta, né, todos esses produtos agrícolas, grande parte desses produtos agrícolas que é produzido aqui no nosso país, como o café, o cacau, o açúcar, a soja, né? Ele exporta também a carne bovina, né, entre outros produtos,
ok? Então, importação, o país traz de fora para cá. E exportação é saído do nosso país para se vender lá em outro país, lá fora, tá? Então, podem grifar esse trecho aí também. Para entender melhor o que isso significa, observe na tabela a balança comercial no Brasil de 2015. Então, nós temos aí, Brasil 2015, balança comercial em bilhões de dólares, né? Exportações, importações e saldo. Então, olha aqui para vocês verem, turminha. Ele exportou, ou seja, ele vendeu para fora 191,13 bilhões. E ele importou 171. Então, ele teve um lucro, ó, ele teve um saldo de 19,67. Ok? Observando os números na tabela anterior, pode-se perceber que o Brasil exportou mais produtos que importou. Isso significa que em 2015 o país vendeu mais do que comprou, portanto, o saldo da balança foi positivo. O contrário disso, ou seja, quando um país compra mais do que vende, significa que o saldo da balança comercial será negativo. Isso é um indicativo de que a economia não vai bem. O comércio internacional do Brasil ocorre principalmente com a China, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, França, Espanha, Japão, Argentina, Paraguai e Uruguai. Repare que nesse processo os produtos podem percorrer pequenas ou grandes distâncias. Por isso, para facilitar a distribuição deles, o comércio precisa de boas vias de transporte e bons sistemas de comunicação. Como medidas facilitadoras deste processo, são construídas rodovias, estações de trem, ferrovias, portos, aeroportos, por onde são escoados desde matérias-primas até produtos com a mais avançada tecnologia. Então, turminha, para que ocorra, né, esse comércio, seja de importação ou de exportação, é necessário o quê? Investimento em tecnologias, né, meios de transporte, como esse produto sai daqui para outro país ou como esse produto vem de outro país para cá. Então, são, né, investidos aí na questão de rodovias, né, ferrovias, portos, né, porque muitos produtos vêm por navio, avião, né, aeroportos, enfim, é investido assim nessa questão, né, esse subsídio aí que dá esse retorno aí para o Brasil, né, seja para exportar ou importar. Então é preciso investimento nessas áreas aí, tanto de rodovias, ferrovias, portos, né, para desembarque ali de navios, né, e aeroportos também, ok? E serviços. Os serviços são atividades variadas com os mais diversos fins, que podem ser oferecidas para outros negócios ou para outro consumidor final. Veja alguns exemplos. Comunicação, telefonia e internet. Então, a internet que nós temos aí na nossa casa ou o telefone, né, são meios de serviços de comunicação, que é oferecido ao consumidor. Cultura e entretenimento, por exemplo, teatro, cinema, televisão, também é um serviço que é oferecido ao consumidor. Alimentação, por exemplo, restaurantes e lanchonetes, saúde, hospitais, consultórios, laboratórios, turismo, agência de viagens, hotéis, etc. Então, esses são os serviços que são oferecidos ali ao consumidor final, que somos nós, ok? Assim como agricultura, indústria e comércio, os serviços também estão em nosso dia a dia e estão presentes e são tão presentes que correspondem à maior parte da geração de emprego e renda para a população brasileira. Observe no gráfico ao lado a participação de cada um dos setores na economia, na produção, na composição do Produto Interno Bruto, PIB. O que é o Produto Interno Bruto? Tem até o glossário aí para vocês verem. É a soma de toda a riqueza gerada no país ao longo do ano, ok? Então, nós temos aí o gráfico, né? Que ele representa o quê? A participação das atividades econômicas no PIB. Então, agropecuária, né, 5,2%, indústria, 22,8% e serviços, 72%. Então, turminha, essa área aqui dos serviços, né, essas atividades variadas que englobam aí várias atividades, representa a maior porcentagem aí no gráfico do PIB, né, do Produto Interno Bruto do nosso país. Isso em 2015, ok? Atividades, página 211. Então, aqui nós temos mais
4 atividades, tá? A primeira, leia as frases e marque verdadeiro ou falso. Depois, ligue cada tipo de comércio à sua respectiva definição. A última, quais os principais parceiros no Brasil no comércio exterior, ok? E assinale um X na alternativa correta, ok, turminha? Homework, então, ficaram apenas as páginas 206, depois 207, 206 um exercício só, 207 tem 2, e depois a 211, que temos aí mais 4 exercícios, tá? Turminha, a Pro vai pedir um favor para vocês. Eu tenho recebido atividades que eu percebi que não estão voltando o conteúdo ali para responder. Tá? Por exemplo, eu recebi atividades essa semana que tinha as questões ali, era só voltar um pouquinho as páginas da apostila, das aulas de hoje e procurar ler com calma ali para poder responder. Tá? Então a Pro vai pedir, gente, a partir de hoje, comecem a fazer com mais atenção, tá? Não tenham pressa para fazer esses exercícios. Façam com calma, com atenção. Pro, mas senão não vai dar tempo de eu enviar. Não tem problema. Se não der tempo para enviar até 5h30, envia 8 horas da noite, envia 10 horas da noite, a Pro vai vir no outro dia. Mas eu quero, turminha, que vocês voltem o conteúdo e façam com atenção para responder uma pergunta. Por exemplo, aqui, ó. Na página 206, está perguntando assim, quais as diferenças entre a indústria de bens de consumo e a de bens de produção? Então, vai lá no texto, aonde que está o título lá em destaque? Indústria de bens de consumo e indústria de bens de produção, certo? Vai lá, lê cada um deles, pega e anota. Então, faça as coisas com mais capricho. Eu tenho recebido atividades, tudo entregue pela metade. Aí depois a Pro tem que ficar assinalando, mandando fazer tudo. E o pior, não estão me mandando a correção. Outra coisa importante, eu estou frisando isso aqui nesse vídeo. Vamos estender um pouquinho essa aula para deixarmos claro isso. A Pro solicitou correção, tem que ser feita a correção, tem que ser enviada a correção. Tá? Salvo algumas exceções aí, tem aluno que está fazendo tudo direitinho. Agora, tem aluno que não está enviando as correções que a Pro sinaliza lá no retorno no WhatsApp. Então, isso é importante. Por quê, Pro? Porque esses conteúdos vocês vão rever todos o ano que vem, só que um pouquinho mais complicado. Vocês vão aprender mais coisas ainda. Então, é importante que vocês façam as correções, que vocês entendam que vocês estão errando, corrijam, para que o ano que vem vocês forem usar isso novamente, já esteja tudo certinho, tudo correto. Ok, turminha? Posso contar com vocês que vocês vão fazer as coisas com mais atenção, com mais capricho, não importa a hora que manda a atividade. Pode me mandar depois do horário, depois das 5h30, não tem problema. Certo que eu verei no dia seguinte, mas eu prefiro que mandem atrasado e mandem bem feito do que seja o primeiro ali a mandar e mandem incompleta as questões. Então, vamos nos atentar a isso, turminha, tá? Vocês já estão no 5º ano, vocês são maiores, vocês são mais responsáveis. Então, vamos pôr em prática isso daí, né? Esse senso de responsabilidade, de atenção, de ouvir, de saber ouvir o que a Pro está explicando, saber ouvir o que a Pro está pedindo para fazer, tá? E vamos fazer com bastante atenção, turminha, ok? Posso contar com vocês, não é? Então, tá, jóia. Meus amores, eu vejo vocês, então, amanhã, então, né? Na nossa próxima aula, amanhã, sexta-feira, hein? Um beijão bem grande para vocês. Fiquem com Deus.